Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sejam muito sinceros comigo, amém? Quantas mensagens de e-mail você tem que você ainda não respondeu? 15 mil, a irmã. Vamos orar por ela. Tô brincando, gente. Quantas mensagens? Quem é ruim de responder no WhatsApp? Levanta a mão, confessa seu pecado aí, que a gente vai orar por você hoje. Tem gente que olha a mensagem, finge que não olhou, né? Que coloca aquele negocinho lá que não fala se você não tá azulzinho. E não responde, gente. Oh, Deus. Se arrepende, irmão. Se arrepende. Quantas mensagens na caixa postal do seu telefone que você olha lá, opa, irmão, alguém me mandou, alguém ligou e você não respondeu. A verdade é que muitos de nós somos assim, né? Muitas vezes nós ignoramos mensagens que são importantes, não é verdade? Mensagens que são cruciais para a nossa vida. Muitas vezes estamos procurando uma resposta, né, Silvão? Estamos à procura de uma resposta e muitas vezes a resposta está na mensagem do irmão que te mandou e você não viu, não respondeu. A verdade é que tem pessoas que querem falar com você, mas você tem coisas mais importantes para fazer, não é verdade? Assuntos mais importantes para atender. E é assim que muitas vezes nós fazemos com o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo está mandando mensagens para você, está mandando sinais para você, mas você não responde. Você tem assuntos mais importantes para tratar, pessoas mais importantes para atender. Talvez ele mandou mensagens há dias atrás que você não respondeu. Talvez ele está mandando, talvez não, ele está mandando mensagens para você agora, nesse momento, através desse pastor aqui. Você vai responder? Só quem pode responder é você. Então hoje eu quero falar isso com vocês. Eu quero falar que o Espírito Santo, ele quer falar com você. O tema da minha mensagem simplesmente é esse. O Espírito Santo quer falar com você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fale assim, ó: o Espírito Santo quer falar com você. Vira para a pessoa que está do outro lado agora e fala: o Espírito Santo quer falar com você. Você que está me assistindo aí online, deixa eu te falar uma novidade. O Espírito Santo quer falar com você. Aí, agora. E você pode se perguntar: mas pastor Paulo, como saber que é Ele quem quer falar comigo? E não é um pensamento. Como que eu o conheço? Como que eu conheço a sua voz, a sua escrita, a sua maneira de se comunicar? Bom, tem muitos que já ouviram falar dele, mas não o conhecem. Muitas pessoas que vêm à igreja, e a gente fala várias vezes aqui, a gente está falando sobre Deus Pai, e aí a gente vem e fala de Jesus, o Deus Filho. Então logo depois a gente fala: o Espírito Santo quer falar contigo, o Espírito Santo está sondando os corações. E talvez isso soa familiar para você, mas você não o conhece. Você o conhece de ouvir falar, mas você não teve ainda um relacionamento com Ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Você não teve ainda um romper no seu relacionamento com Deus. Você já ouviu falar do Espírito Santo, mas você não o conhece. Há outros que o conhecem, mas é ignorado. E eu quero que o motivo de eu estar falando sobre isso hoje é porque eu quero que nós sejamos uma igreja madura na fé. Eu quero que você alcance, gente, em nome de Jesus, ouça o coração do seu pastor. Eu quero que você alcance um novo nível de intimidade com Deus. Eu quero que você rompa uma membrana que às vezes você nem sabe que ela existe, mas ela está ali, e você não rompe. Parece que rompe, mas você não sai daquele nível. Eu quero que você saia do nível que você está, e você alcance um novo nível de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Gente, isso não vai acabar. Você nunca vai chegar: alcancei os pensamentos de Deus, alcancei os caminhos de Deus.
Você vive, você ouve os pensamentos, você se comunica, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Você até anda nos caminhos, mas tem mais, tem mais. E nós não nascemos para estar na mediocridade, na média. Nós nascemos para avançar e crescer, em nome de Jesus. Então é isso que eu quero falar com você. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, ele não é momentâneo. Ele não aconteceu ali somente em Atos 2. E talvez você que é da escola pentecostal, você saiba que Atos 2, o cumprimento da profecia de Joel 2, onde o Espírito Santo ele veio, desceu e encheu, empoderou aqueles homens comuns, para que eles fossem cheios do poder e da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não aconteceu só ali. Porque o Espírito Santo ele não é momentâneo. O Espírito Santo ele é eterno. E aí o mesmo Espírito que estava lá em Atos 2 é o Espírito que está aqui, que sonda os nossos corações, como a palavra de Deus fala. E se Ele tem mandado mensagens para nós, se Ele tem se comunicado conosco, se Ele quer falar comigo, é só eu que posso decidir deixar que Ele fale ou não, ouvir a sua voz ou não. Mas eu oro por uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo, uma igreja que tem intimidade com Deus, uma igreja que não é movida pelas suas emoções. Fulano não falou comigo, pessoa nem olhou para minha cara. Gente, nós somos uma igreja madura em nome de Jesus. Nós não vamos conseguir alcançar Miami se a gente viver na mediocridade, se a gente viver na média, se a gente sabe fazer igreja, mas não sabe ser igreja. A gente não pode. Amém? Então muitos pensam que o Espírito Santo aconteceu ali em Atos 2 e acabou. A verdade é que o Espírito de Deus ele está presente desde a criação. Desde o princípio, ouça bem, Gênesis 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus está lá no princípio, lá na Gênesis, lá no início da vida. O Espírito de Deus esteve presente durante a história, guiando profetas, guiando juízes, guiando reis, instruindo, revelando, empoderando esses homens de Deus para voltar o coração do povo de volta para Deus, para um relacionamento com Deus. Quando a gente atravessa a linha do Antigo Testamento, a gente chega no Novo Testamento, a gente vê que o Espírito Santo estava ali antes de Jesus iniciar o seu ministério. Jesus ele vai até o Rio Jordão para ser batizado, como a profecia havia falado. Ele chega no Rio Jordão, João Batista o avista e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vem para o rio e João Batista vai batizá-lo, ele batiza Jesus. Quando ele volta Jesus das águas, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus em forma de pomba. Por isso que é o símbolo da nossa igreja, porque nós acreditamos que o Espírito Santo ele não foi apenas para Jesus ali, ele foi para a sua igreja, para a sua igreja, e você faz parte dessa igreja. Então ele estava ali. E algo importante que a gente precisa entender é que, embora a Bíblia ela não use o termo trindade, nós entendemos que existe somente um Deus que se revela em três pessoas diferentes. Se revela na presença, na pessoa do Pai. Você tem um Pai, você tem um Deus que Ele é Pai, Ele é o seu Pai. No Antigo Testamento, Deus se apresenta para o povo como Pai daquele povo. Você tem um Salvador, Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, Deus se apresentou ao mundo em forma humana, como eu e você, para se dar como sacrifício pelos nossos pecados, porque era necessário que houvesse um sacrifício da mesma espécie que pecou no passado. Alguém está entendendo? Eu estou falando muito rápido. Então Jesus se apresenta como nosso Salvador. E após Jesus, após a ascensão de Jesus aos céus, o Espírito Santo vem. E agora o Espírito Santo é para nós o que Jesus era para os seus discípulos. O Espírito Santo é
o nosso Deus aqui na terra. Alguém está comigo? E engraçado não, né? Mas é interessante que em Gênesis 1, quando fala a palavra Deus, que Deus, no princípio criou Deus, a palavra Deus é a palavra do grego, do hebraico Elohim. E o Elohim, gramaticalmente, é uma palavra no plural, usada como se fosse singular. No princípio criou Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio criou Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a terra e tudo o que nela há. Então quando o apóstolo Paulo, a gente atravessa, vai mais um pouco depois de Jesus, quando o apóstolo Paulo ele finaliza a sua carta à igreja de Corinto, 1ª e 2ª Coríntios, na 2ª Coríntios capítulo 13, versículo 14, o apóstolo Paulo, sem falar da palavra trindade, triuno, um Deus que se revela em 3 pessoas diferentes, pessoas diferentes. Paulo fala e ele diz assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Paulo, sem saber, já estava falando e reconhecendo o Elohim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso que eu creio também, todo final de culto a gente faz essa oração aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que graça é essa? Ele nos deu um presente, a salvação. Você fez alguma coisa para ser salvo? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ser salvo? Não tem nada. A salvação, ela foi uma dádiva, ela foi de graça para você. Por isso que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se doou. Eu serei o sacrifício pelo meu povo. O amor do Pai, você tem um Pai que te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O seu Pai nos céus, Ele te ama. E Ele enviou um Salvador. Ele falou, não, eles não vão ficar separados de mim. Eu vou numa missão de resgate. E vou enviar o meu Filho. Eu vou entregar o meu Filho por amor a muitos filhos. O amor do Pai e a comunhão, diga comunhão, do Espírito Santo. A palavra comunhão, no grego onde foi escrito esse texto de Paulo, de 2 Coríntios 13, 14, é a palavra koinonia, diga koinonia. Koinonia, ela é a definição para intimidade, relacionamento íntimo. Comunhão, mas é um relacionamento íntimo, diferente do relacionamento conjugal, ou do relacionamento casual. Por exemplo, quando você chega aqui, na igreja, no culto, chega cedo, passa ali na nossa coffee shop, passa na bookstore, você compra um livrinho, você fala com uma pessoa aqui, outra ali, você cumprimenta, você pode até tomar um café com ela. Isso aí é relacionamento casual. Você conhece as pessoas, mas você não as conhece a fundo para saber o que elas estão passando, para saber quais são as dificuldades dela, para saber aonde que elas precisam de ajuda. Esse é um relacionamento casual, não é koinonia. Koinonia é quando você vai nos grupos de crescimento. Amém? Cadê o pessoal do grupo, os membros do G6? O que é o grupo de crescimento? É o nosso GC, grupo de crescimento. GC é onde você é igreja, fora do prédio da igreja, lá nas casas, lá no íntimo das pessoas, lá onde você vai ouvir o seu líder falando a respeito da palavra de Deus, mas falando a respeito também dos seus próprios desafios. Onde no relacionamento casual você não teria acesso, mas lá no GC você tem koinonia, intimidade. Você sabe os desafios, você sabe até mesmo o pecado do seu irmão, e você não o julga, mas você ora por ele. Você ama o seu irmão, você abraça o seu irmão. Relacionamento íntimo, koinonia. E é esse relacionamento íntimo que Deus quer ter com você. É esse relacionamento. E Ele tem esse relacionamento como? Através do seu Espírito. Esse é o relacionamento íntimo. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento íntimo. No Antigo Testamento,
Temos ali o livro de Oséias e o livro de Cantares de Salomão, aonde Deus ele se apresenta num relacionamento entre Deus com o seu povo como se fosse um relacionamento conjugal. Já parou para pensar nisso? Quantos são casados aí? Levanta a mão bem alto e dá um glória a Deus para beber uma água aí. Glória a Deus. Que bom. Você sabe o que é relacionamento íntimo. Você sabe o que é koinonia no seu casamento. O relacionamento que Deus tem com o seu povo no Antigo Testamento é esse tipo de relacionamento. Em Oséias você vai ler ali e você vê que Deus está ensinando Oséias e ensinando o seu povo como Deus ama o seu povo. E Deus coloca, olha só que coisa incrível isso. Deus fala para Oséias: Oséias, eu tenho uma esposa para você. Fica comigo aqui. A pessoa chega para você, você lá, jovem, pronto para casar. Cadê os jovens aqui? Levanta a mão aí, os homens jovens, cadê? Que não casaram ainda. Glória a Deus, se liga nessa aí, Estevão. Deus chega assim: eu tenho uma mulher para você. Você que é um homem de Deus. Aí muitos vão pensar: nossa, né? Deus vai me dar a melhor esposa. Mas nesse caso aqui, Deus está mostrando para o povo o que Ele faz pelo seu povo. Naquele tempo o povo estava abandonando o Senhor e havia abandonado Deus que os tirou do Egito, das mãos de Faraó, da escravidão. Depois de 420 anos ali na escravidão, Deus tira o seu povo. Deus dá reis para eles conforme eles pedem, mas o povo sempre se desviava. E o povo se prostituía com outros deuses. Deus fala para Oséias: Oséias, eu vou te dar uma prostituta como esposa. E todas as vezes essa mulher ia para a rua, quando ela voltava, isso está na Bíblia, Oséias, está na Bíblia, voltava para casa, às vezes abatida, às vezes sangrando. O que Oséias fazia? Batia nela de novo, mandava: vai daqui, vai dormir lá fora, que nem a Maria Chiquinha, né? Só eu estou revelando minha idade aqui, né? Entendedores entenderão. O que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Só meia dúzia, né? Vocês são velhos que nem eu, né? Oséias ia lá, limpava as feridas da sua esposa, cuidava da sua esposa, lavava a sua esposa, limpava a sua esposa. E no outro dia ela ia lá de novo, para a rua. Quando ela voltava, Oséias limpava, lavava, cuidava das suas feridas. Essa é a figura que Deus tem falado para aquele povo. É assim que eu faço com vocês. Vocês se prostituem com outros deuses. Vocês se vendem para deuses pagãos. Mas quando você volta para mim, eu te amo, eu te desejo, eu te limpo, eu te purifico, eu cuido de você, eu lavo as suas feridas. Esse é o relacionamento íntimo que Deus tem conosco. Koinonia. Já no Novo Testamento, em Efésios, temos Jesus como sendo o noivo da sua igreja. Olha que maravilha. O noivo da sua igreja. Em Efésios, no livro de Efésios, a gente vai lá e vê Jesus se apresentando como noivo e a igreja como a noiva. No relacionamento entre homem e mulher, há níveis de intimidade. E todo casamento sadio há intimidade e comunhão. Todos os relacionamentos sadios. A gente conversa. Eu e a minha esposa, nós conversamos, nós gastamos tempo juntos, gostamos de estar perto um do outro, temos intimidade. Na Bíblia, intimidade, a palavra é entendida como conhecer. Lá em Gênesis, quando a gente lê ali o conhecer, Adão, ele conheceu Eva. Quando Deus ele criou Adão do barro e soprou vida sobre ele, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus ele faz a primeira cirurgia da história da humanidade. Ele abre o lado de Adão, retira uma de suas costelas, fecha o lado. Ele estava dormindo, né? Botou o homem para dormir primeiro. Fecha ali com carne. E ele cria ali do barro e daquela costela a Eva, a mulher.
E ali ele diz, a palavra de Deus fala que e Adão conheceu Eva e Eva concebeu. Você vê o nível? Conhecer significa intimidade. É intimidade. Koinonia é esse conhecimento. Quando a gente vai lá no livro de Oséias, a gente vê em Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você nunca vai chegar no nível que você já vai dizer assim: nossa, eu conheci tudo de Deus. Nunca. Porque nós somos seres temporais e Deus é um ser atemporal. A nossa mente ela é limitada. Por mais que o nosso espírito seja eterno, a nossa mente ela é limitada. Então ele diz: conheçamos e prossigamos. Ou seja, é um caminho que você prossegue, que você continua conhecendo o Senhor. Em outra ocasião, Paulo, o apóstolo Paulo, está escrevendo uma carta à igreja de Filipe. Ele diz assim, ó: Paulo que havia passado por um naufrágio, Paulo que havia sido espancado por causa de Jesus. Fica comigo aqui. Paulo que havia sido apedrejado pelo seu amor, por pregar a Jesus. E ele está agora na prisão escrevendo essa carta para a igreja de Filipe. E acreditem que ele fala, pasmem, ele fala: eu quero conhecer a Cristo. Como assim, Paulo? Você não conhece, depois de tudo isso que você viveu, você não conhece? Não, eu quero conhecer mais. Eu quero mais, eu quero profundidade. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, ele fala. Então o Espírito Santo, ele quer falar com você hoje. Ele quer ter koinonia com você. E hoje eu vim aqui para te dizer isso, para falar isso para você, igreja. Intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele quer falar com você. Tem lugares que ele quer te levar. Tem respostas de orações que ele tem para te dar. Mas ele tem mandado mensagens. Ele tem falado: estou aqui, podemos conversar. Quando foi a última vez que você gastou tempo comigo? Quando foi a última madrugada que você acordou para orar, para falar comigo? Quando foi a última vez que você reconheceu que foi eu que te livrei? Eu que te dou vida hoje. Koinonia, igreja. Intimidade. Então, em primeiro lugar, você tem que querer. Você tem que ter desejo, você tem que querer. O profeta Amós, ele coloca dessa forma. Amós capítulo 8, versículo 11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Sabe quando você está com fome e você sente ali o seu estômago, sabe, com fome, falando para você que é hora de comer. Aquela fome, aquele desejo. É isso que nós devemos ter pelo Espírito Santo. Fome pelo Espírito Santo. Desejo, sede, como Amós fala aqui, como Deus fala através de Amós. Não é uma fome por comida, não é uma sede por água, mas é pela presença de Deus. E como que nós teremos a presença de Deus? Através do seu Espírito Santo. Para que a gente esteja faminto por Deus, só é possível se nós respondermos à chamada do Espírito Santo. Mas não pode ser casual. Está comigo? Não pode ser casual. Não pode ser só nos domingos. Não pode ser só quando você abre a Bíblia. Não pode ser só nas quintas-feiras. É intimidade. Já pensou se eu falasse com a minha esposa só no domingo? Gente, eu não tinha mais esposa há muito tempo. Gente, não dá. A gente tem que ter intimidade com Deus. E tem que ter essa fome, essa vontade por Ele. Tem gente que quer Deus, mas chama a Deus, procura o Espírito Santo na hora do aperto, quando as coisas estão difíceis. Aí pode vir Espírito Santo, preciso de ti. Aí vai para a campanha, aí vai para a vigília, aí procura aquela irmã que dá oração. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Você que está em casa aí, já fez isso? Confessa aí que você já fez também. Quando as coisas apertam. Mas aí quando está tudo bem, eu quero o Espírito Santo, mas
eu não vou dar muito acesso para ele. Não chega muito perto. Não, só até aqui tá bom. Só até o lugar onde as pessoas podem ver. O Espírito Santo, ele quer proximidade. Tem gente que fala, não, eu não vou deixar você me controlar. Não, eu tenho que ter o controle das minhas finanças. Eu tenho que ter o controle do meu casamento. Eu tenho que ter o controle do meu esposo, da minha esposa. Eu tenho que ter o controle dos meus filhos. Eu tenho que ter o controle da minha empresa. Eu tenho que ter o controle, até que você percebe que você não tem controle de nada. E aí você rende o controle para Deus. Deixa Ele controlar você. Deixa Ele entrar na sua vida. Responda ao chamado. Quais são os benefícios de termos coinonia com Deus? Quantos aqui querem saber os benefícios? Primeiro, o Espírito Santo, ele quer falar com você para te aconselhar. Aconselhar. João 14, versículo 16. Jesus, ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. A palavra conselheiro aqui vem do grego paracleto. Para, que significa ao lado, e cleto significa chamar. Ou seja, Jesus está falando, eu enviarei outro para estar, chamado para estar perto de você. O conselheiro é o chamado para estar perto de você. Aquele que no momento da dificuldade, no momento onde você não sabe o que tomar, o que fazer, o seu paracleto, o seu conselheiro, aquele que está ao seu lado, vai te dizer o que fazer. Esse é o primeiro benefício. Ele vai te aconselhar. Quantas vezes eu já estive num aconselhamento com famílias, com pessoas, e eu não sei o que falar, querido. Sério. Mas o meu espírito aqui, eu estou falando, Espírito Santo, agora é a hora que você vem e você me aconselha. Fala comigo, me usa, eis-me aqui, fala através de mim. Mas inúmeras vezes eu diria assim para você, querido, acho que em todo aconselhamento eu faço isso. Todo aconselhamento. Toda vez que eu vou atender uma família, alguém, eu peço, Espírito Santo, fala através de mim. E Ele vem e fala. Eu dou a palavra certa, mas não é nem eu, é Ele me usando para falar a coisa certa. Ele é o nosso conselheiro. Ele vem para nos ensinar. João 14, 26, Jesus fala, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, Ele nos ensina. Você aprende através do seu pastor, amém? Quantos aqui estão aprendendo alguma coisa hoje? Você é ensinado através da palavra, e você também é ensinado através do Espírito Santo. Ele vai te ensinar, Jesus fala. Ele vai nos ensinar a sermos bons maridos, bons pais, boas esposas, boas mães, bons filhos, bons amigos, bons empresários. Terceiro ponto, terceiro benefício. O Espírito Santo, ele vem para te convencer. Quando a gente peca, ou quando a gente fala alguma coisa, ou quando a gente faz algo que a gente sabe que aquilo é errado, vem algo no nosso coração assim, ó. É aquele convencimento que só o Espírito pode dar. Essa fala não condiz com a sua nova atitude, ou com a sua nova identidade em mim. Esse comportamento não condiz com a tua identidade em Cristo. Esse lugar não é mais para você. Alguém está entendendo isso? O Espírito Santo, Ele é aquele que nos convence. Sabe a luzinha do carro, a luzinha do motor, quando você está dirigindo, aquela luzinha vem e acusa ali, ó. Você tem que parar e dar atenção, dar foco para isso. Da mesma coisa, o Espírito Santo. Falei do terceiro já? Terceiro ponto. Terceiro ponto é o convencimento. Ele nos convence. Quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O quarto, Ele vem para te guiar. Jesus fala, capítulo 16, versículo 13 de João: quando o Espírito de Deus vier, o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Quando Jesus ele veio ao mundo, Ele recebeu o Espírito Santo. Ele dizia que Ele não fazia as coisas por Ele mesmo, mas Ele falava aquilo que Ele ouvia o Pai dizer. O Espírito Santo falava através de Jesus. Da mesma forma que Ele quer te guiar teus passos, guiar as tuas decisões, nos teus relacionamentos.
Senhor, qual é, Senhor, esse homem, essa jovem, esse rapaz, é para mim, Deus, ou não? Senhor, esse trabalho, Senhor, me guia, Senhor, me mostra, Espírito Santo, é para mim ou não? Me guia. Essa cidade, eu devo mesmo sair da cidade onde eu estou e ir para esse outro local? Senhor, me guia, guia os meus passos. Está aí, você tem. Quinto, Ele vem para te dar vida. Vida, a palavra espírito, no grego e no hebraico é a palavra que significa ar. Ar. A gente precisa de ar para viver. O Espírito Santo é aquele que nos dá a vida. Ele nos dá a vida. Dá um glória a Deus aí para beber uma água. Estou com sede. Tem mais uma água aí? Eu fico muito empolgado com isso, gente. Sabe por quê? Porque ele realmente quer ter intimidade. Já pensou? Intimidade com você. Obrigado, Tati. Intimidade. Vamos embora. Gênesis 1. Algo acontece. Falei isso de manhã. Quero também falar com vocês aqui. Entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 1 e versículo 2, algo acontece. A Bíblia fala no versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e as trevas... A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Há uma teoria chamada The Gap Theory, que é a teoria do espaço, que os estudiosos e os teólogos, eles estudam e eles acreditam nessa teoria. E isso aqui é algo, não quero dizer para você que é assim que aconteceu, porque eu não sei. Mas tem algo profundo a respeito desse estudo que os teólogos eles defendem. E esse estudo é relacionado à queda de Lúcifer. No livro de Ezequiel e no livro de Isaías fala que Lúcifer, ele era um ser de luz. Ele era um ser que havia muitas pedras preciosas no seu corpo, no seu ser. E ele servia para refletir a glória de Deus. E por refletir a glória de Deus, cresceu nele um desejo de ser como Deus. E Deus, ele não pode dividir a sua glória com ninguém. Ele é um único Deus de glória. Então Lúcifer, ele se rebela contra Deus. Então Deus, ele lança Lúcifer fora dos céus, juntamente com 1/3 dos anjos que se rebelaram junto com ele. Vocês estão comigo? Fica comigo aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Mas como que após a criação dos céus e a terra, há algo que está sem forma e vazia? Isso não faz sentido. Algo sem forma e vazia, mas Deus criou os céus e a terra. Então o que eles defendem é que nessa teoria do The Gap Theory, que nesse momento em que Lúcifer é lançado dos céus, aquilo que havia sido criado por Deus vem estar sem forma e vazia. Mas olha o que é o mais interessante. Lembra, eu não estou dizendo que isso aqui é verdade, amém? Eu estou falando de uma teoria. Mas aqui está a lição para nós. Que embora se foi Lúcifer ou não, se foi a queda de Lúcifer ou não, a verdade é que aquilo que estava sem forma e vazia, e as trevas que haviam naquele lugar, havia um outro que estava pairando sobre as águas, estava pairando sobre o caos. Eu não sei como está seu casamento hoje. Eu não sei como está o seu relacionamento com os seus filhos hoje, a tua situação financeira, o caos, que se está sem forma ou vazia, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo de Deus está pairando sobre o caos, está pairando sobre aquilo que não tem forma e está vazio. O Espírito Santo de Deus. E essa é uma imagem que deve nos inspirar. E saber, pode estar um caos agora, pode estar horrível, mas o Senhor não está longe. O Senhor está próximo, o Senhor está perto, o Senhor está pairando sobre as minhas dificuldades. Se Ele não fosse um Deus íntimo, Ele não estaria aí. Se Ele não fosse um Deus íntimo, Ele te deixaria. Vai lá, o teu pastor te guia. Mas esse trabalho aqui de pastoreio não é um trabalho só, é um trabalho em comunhão, em conjunto com o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que você na sua casa,
Você tem uma missão, você tem um chamado. E o seu chamado não é para ganhar a vida de pessoas, para ganhar pessoas para Jesus só, mas é com o Espírito Santo. Talvez você tenha batalhado aí na sua casa, aí na sua família, seu esposo. Você tem orado e talvez pela sua esposa, e você tem visto uma situação assim desagradável. Continua orando, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, continue tendo fé no Senhor. O Senhor não te abandonou, o Senhor é contigo. O Espírito Santo, Ele é contigo. Quanto mais você busca dEle, quanto mais você se dispõe, aí você abre o teu coração, abre a tua vida, abre o secreto do teu coração, Ele invade, Ele te dá sentido, Ele te dá vida. Amém. E a verdade é essa, que o Espírito Santo, Ele quer falar com você. Mas como atender? E agora eu concluo com isso. Como atender o chamado do Espírito Santo? Finalizo com esse texto de Jesus. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito. Esse rio de águas vivas é o Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pois até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Primeiro passo para atender o chamado do Espírito Santo é você desejar. Se tem alguém com sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deseje. Eu estou com desejo de beber essa água aqui. Tenha desejo de buscar o Senhor. Posso ouvir um amém? Segundo, ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, acreditar. Você tem que acreditar. Você tem que dar um passo de fé. Mesmo no dia que você não está sentindo como se você quisesse acreditar. Mesmo no dia que tudo ao seu redor está falando o contrário. É nesse dia que você tem que acreditar. É nessa hora que você tem que acreditar. Foi para isso que você foi preparado. No dia ruim, no dia mau, no dia da adversidade, no dia quando você se sente impotente, quando você se sente fraco, quando você se sente derrotado, é nesse dia que você tem que acreditar. Creia em mim, você tem que crer. Terceiro passo, peça ao Espírito Santo. Em outra passagem Jesus fala em Lucas 11, versículo 13: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Peça. É muito simples. Eu vou falar de novo. Peça. Você já pediu? Sério. Espírito Santo, eu quero mais da tua presença. Espírito Santo, eu anseio, eu tenho fome e sede por mais de ti, Espírito Santo de Deus. Eu quero a tua presença. Você já fez isso? Você que está me assistindo, agora, faz aí agora. Eu quero. Será que você pode fechar seus olhos aqui também? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e fala: Espírito Santo, eu peço pela tua presença. Eu quero a tua presença. A tua presença me basta. Você tem que pedir. Eu te quero, Espírito Santo. Enche o meu coração, enche a minha vida, transforma a minha vida, muda o meu caráter. E por último, você deve nutrir, diga nutrir, nutrir a sua koinonia com o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30 diz assim, ó: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que é isso?
palavra grande aqui, redenção, selado, o que é isso? O Espírito Santo, não, ele fala assim, não entristeçam aquele Espírito que selou você, que colocou uma marca em você, um selo, que vai chegar o dia, quando Jesus voltar dos céus, e Ele vai buscar por todos aqueles que têm o selo. Os olhos dele são como de fogo, chamas de fogo. Ele está procurando aqueles que não o abandonaram, porque no dia da ressurreição, no dia da redenção, Ele vai procurar por você, por você, por você, por você, por você, por cada um de nós aqui, por você que está aí. Ele vai procurar, cadê aqueles que têm o selo? Cadê aqueles que têm o Espírito Santo? Cadê? Aqueles que não se renderam, aqueles que não negociaram a sua fé. Cadê eles? Aquele povo lá em Miami, escondido, que eu guardei, que eu preparei, que eu conservei e que eu selei com meu Espírito. Cadê? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, igreja. Não entristeçam. O Senhor tem um banquete para você todos os dias. Todos os dias Ele prepara um banquete, uma mesa diante dos teus inimigos. Mas por muitas vezes a gente rejeita o banquete e aceita as migalhas do inimigo. Não entristeçam o Espírito Santo. Não negociem o teu caráter. Não negociem o relacionamento que você tem nutrido, que você tem recebido, culto após culto, devocional após devocional, GC após GC. Não entristeça. Como você entristece seu marido, a sua esposa? Quando você entristece ele quer voltar, ele quer estar do seu lado. Ele está entristecido, ela está entristecida. Da mesma forma, querido, da mesma forma. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele quer falar com você. Ah, pastor, mas eu sou um pecador. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz hoje. Você não sabe o que eu fiz antes de vir para cá. Você não sabe as coisas que eu tenho pensado. Você não sabe as pessoas que eu preciso perdoar. Sim, eu não sei, mas Ele sabe. Da mesma forma Ele continua insistindo. Eu quero ter um relacionamento com você, porque eu quero te mostrar que o teu erro, o teu pecado não define quem você é. Não define. Você foi comprado. Os seus pecados de hoje, de ontem, de amanhã já foram perdoados. Viva como quem entendeu o perdão. Outro ponto para nutrir, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Paulo escreve assim, ó, não entristeçam, não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Ou seja, o Espírito ele não é como um fogo que você joga algo ali, terra, e ele se apaga. Não, ele não vai se apagar. Ele não vai. Mas ele pode se apagar da sua vida, se você o apagar. Se você escolher apagar o Espírito Santo. Se você não nutrir a sua vida, se você não nutrir um relacionamento com Ele, Ele vai se apagar, querido. Ele vai se apagar. Sabe aquela chama, aquele arder do primeiro amor? Cadê? Que você não via a hora de ir para o seu quarto e tá só você e o Espírito Santo de Deus. Só você e Deus. Não apague e não permita que ninguém apague. Quando você sentir que você tá apagando o fogo, a chama do Espírito Santo de Deus na sua vida, na hora, ouça a voz dele. Não me apague, não me apague, não me apague. E por último, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, o autor de Hebreus escreve: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Hoje de manhã eu falei isso. Nós homens, eu posso falar, eu tenho propriedade para falar. Eu sou homem, eu posso falar. Nós homens temos a facilidade de nos orgulharmos.
Nós temos facilidade em sermos orgulhosos, tapar os nossos ouvidos para a verdade, para ouvir a verdade que muitas vezes está saindo da pessoa que dorme do seu lado, sua esposa, a verdade que está vindo dos teus filhos, quando os teus filhos ali não têm prazer de estar com você, e você não tem coragem de pedir perdão. Nós temos a tendência a sermos orgulhosos, mas nós não podemos. Por que tem mais mulheres na igreja do que homens? Porque muitos homens endureceram o seu coração. E sabe aquele que caiu lá em Gênesis? A palavra de Deus fala que ele é o príncipe deste mundo. Ele tem governo sobre o sistema corrompido desse mundo. Embora nós não somos desse mundo, embora estamos aqui, nós não somos desse mundo. Jesus nos testifica, nós somos cidadãos dos céus. Mas nesse mundo há um sistema, nesse mundo há um príncipe que domina, que governa. Ele governa tudo, governa as mídias, governa esse mundo. E o que mais tem sido atacado nos dias de hoje é a hombridade. São nós, homens, nós estamos sendo atacados. E muitos têm falado que os homens, eles devem ser afeminados. Quantos filmes que a gente vê, o homem é um bobão, o homem é o pai é aquele que não sabe de nada, a mãe sempre é aquela heroína. Gente, eu amo a identidade da mulher, a identidade do homem. Me entenda o que eu estou falando aqui, de forma alguma eu estou falando contra um ou outro. Eu quero que entenda que os homens estão sendo atacados. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe do nosso potencial. Ele sabe do seu potencial, meu irmão. Ele sabe, Tiago, ele sabe do que você é capaz. Ele sabe. E o que ele faz? Ele te destrói, ele te distrai. Te faz como uma marionete. Te distrai. E você esquece que dentro de você há um guerreiro, há um leão. Mas você está lá dormindo, adormecido. Quem ora na sua casa não é você. A Bíblia fala que o homem, ele é o sacerdote do lar. É aquele que atrai a presença de Deus para sua casa. Quem está orando é sua mulher. Você está dormindo, assistindo Netflix, jogando bola, fazendo qualquer outra coisa, negligenciando o teu papel de homem. Não pode ser assim, igreja. Não pode. Se depender de mim, essa igreja não vai ser assim. Se depender de mim, essa igreja vai ser uma igreja de homens que não negociam a sua fé. Essa igreja vai ser uma igreja de homens de honra, homens de palavra, homens fortes, homens espirituais, homens cheios da presença de Deus, homens que quando entram no ambiente, o ambiente muda, que quando entram em casa, a casa muda, quando entram no trabalho, o ambiente é transformado, porque eles carregam a presença de Deus. Mas nós não podemos deixar o nosso coração endurecido. Não endureça o coração. Não ignore a chamada do Espírito Santo. Você pode se colocar de pé e fechar seus olhos, por favor.